Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 6, verso 30, que diz: Então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Bom, queridos, aqui diante da afirmação de Jesus, uma afirmação muito grande, muito forte, de que o que Deus requeria daquela geração era que crescem nele, Jesus Cristo. Bom, eles, diante de tal afirmação, pediram então algum sinal, alguma demonstração de poder, alguma realização que comprovasse que ele não era um mero ser humano com alegações superlativas, alegações buscando honra própria, não, mas que ele era um enviado de Deus. Então eles pediram sinais, algo natural de se pedir, diante dessa alegação de Jesus de que deveriam crer nele, seguir a ele e saber que ele que tinha a mensagem de Deus. A grande questão, queridos, é que apenas um dia atrás eles haviam presenciado um sinal de proporções impensáveis. Um milagre nunca antes visto. Uma população de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, alimentada com 5 pães e 2 peixes. Então veja, eles já tiveram um sinal mais do que suficiente. Estavam pedindo mais outro. E se Jesus realizasse esse outro, pediriam mais outro. E se realizasse, pediriam mais outro, mais outro, mais outro. Na verdade, queridos, o milagre, ele gera pouca crença. Ele gera muita dependência. Porque a pessoa sempre vai querer aquele milagre, aquela nova realização, uma nova ajuda, uma nova intervenção. Agora, essa crença de entregar-se e de seguir, e de obedecer, e de andar após ele, o milagre realiza pouco. O que então gera uma crença verdadeira? É quando a pessoa tem a consciência de estar diante de Deus. Quando ela se entrega, é se entregar. O milagre não tem esse poder de gerar essa entrega. Pode ser um indutor, mas não tem esse poder. Precisa de uma decisão da pessoa, de um saltar em fé. Não um salto no escuro, mas um salto para a luz. Eles já tiveram um sinal. Se eles não tivessem um sinal, uma demonstração da parte de Deus, poderia até ser um sinal, um salto no escuro. Mas diante da luz que veio, de um sinal tão grande, de um ensino tão perfeito, estariam dando um salto na luz. Mas eles não queriam outro milagre, mais outro e mais outro. Em Mateus capítulo 12, pediram também um sinal para Jesus, um costume típico dos judeus. Eles falam, mestre, gostaríamos de ver algum sinal da tua parte. E o que Jesus responde? Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então veja, Jesus diz que o sinal maior que ele daria àquela geração, um sinal que não poderia ser contestado e que bastaria para quem quisesse crer, receber a informação, era de que assim como Jonas sobreviveu ao ficar 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe e sair da água, Jesus semelhantemente ficaria 3 dias e 3 noites no coração da terra, sepultado, e depois desse tempo sairia totalmente vivo, ressuscitado. Então, esse sinal, jamais realizado antes, qualquer coisa semelhante, ele realizaria. E aí haveria uma prova mais do que suficiente. Quem quisesse crer, cresce. E ele continua, os ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão. Veja o que Jesus está dizendo. As
As pessoas de Nínive condenarão aqueles judeus, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis, aqui está quem é maior do que Jonas. E ele continua: a rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que aqui está alguém maior do que Salomão. Então Jesus diz, olha, pessoas se converteram com a pregação do profeta Jonas. Pessoas se converteram ao ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está alguém maior do que tanto o profeta Jonas do que quanto o rei Salomão. E com milagres maiores do que eles realizaram, com sabedoria maior do que a deles. E ainda assim vocês resistem em crer. Ainda assim vocês resistem. E por isso aquela geração de judeus era realmente perversa. Em João capítulo 2, um texto pelo qual já passamos, quando Jesus expulsa os mercadores do templo, os judeus perguntam, que sinal? De novo, essa mesma pergunta. Que sinal de autoridade nos mostra, uma vez que fazes tudo isso? E Jesus responde, derribem este santuário e em 3 dias o levantarei. Disseram os judeus, em 46 anos foi edificado esse santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus falava do santuário do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, seus discípulos se lembraram de que dissera isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus havia dito. De novo, Jesus fala do mesmo sinal. Se vocês derrubarem esse santuário, que é o meu corpo, eu o levanto em 3 dias. Se vocês me matarem, pode tentar. Tentem me matar. E eu ressuscito. Então, veja o poder de Jesus e esse sinal que ele dava àquela geração. Ele deu sinais, queridos. Ele sempre dá sinais. Deus, ele se revela a todo ser humano, de uma forma ou de outra. Seja pela pregação da palavra, seja pela consciência, seja pela história humana, pela criação. Enfim, Deus tem inúmeras formas de se revelar ao ser humano. Agora, se a pessoa quiser, mesmo com um pequeno ensino, uma pequena revelação, ela se volta para Deus. Agora, quem não quer, pode haver demonstrações imensas, pode ressuscitar alguém dos mortos, pode multiplicar comida para multidões, e ainda assim essa pessoa vai se negar a obedecer. Em João capítulo 6, Jesus diz, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes em mim. Vocês têm a noção do que é isso, queridos? A pessoa estarem diante de Deus e negarem Deus estando cara a cara com Ele. Veja, Deus, nessa época aqui que nós estamos estudando, Ele não enviou um profeta, Ele não enviou um sábio, não enviou um rei, um sacerdote, não. Ele veio em pessoa e demonstrou isso com milagres assim tão imensos que a gente não mal pode imaginar. E ainda assim o negaram. Por quê? A dureza do coração humano. Quando a pessoa não quer, ela não quer. Por isso quando Jesus diz, não jogue pérola aos porcos. Se você ensina, se você dá oportunidade, se você convida, se você fala com amor, com carinho, com toda gentileza, e a pessoa não quer, não insista, não perturbe a pessoa, não a incomode. Ore por ela, tiver uma outra oportunidade, fale, sem a perturbar. Se ela dizer que não quer, se afaste, mas realmente está nas mãos da pessoa decidir o que ela quer. Em João capítulo 10, Jesus diz, ora, se eu faço tamanhas obras, embora vocês não creiam em mim, creia nas obras. Creia pelo menos por causa do que vocês estão vendo. E no capítulo 12, Jesus diz, embora eu tenha feito tantos sinais diante deles, eles não creram. Então, não é por falta de sinais, queridos, não é. Às vezes a gente tem essa ideia que Deus se revela pouco. Errado, queridos. Ele se revela e muito.
A quem quer. A quem quer. Agora, quem não quer, revelando-se ou não, não vai adiantar, porque a pessoa não quer. Certa vez eu ouvi da boca de um ateu ele dizer, olha, ele falando, por que Deus não aparece? Por que Deus não se mostra? E o cristão falou, mas e se Deus aparecer aqui, agora, rasgar o céu, vier uma luz imensa e uma voz falar com você? Você vai acreditar? Aí o ateu disse, não, eu vou achar que é uma ilusão de ótica, ou que alguém me hipnotizou, ou que eu não estou bem da cabeça, bateu um sol na minha cabeça, eu estou doente, ou qualquer coisa. Então, realmente, tem pessoas que estão obstinadas a não crerem. Já outros estão abertos. Por quê, queridos? Por quê? Porque elas estão procurando amor, estão procurando a verdade e elas querem se dobrar diante da verdade quando ela for encontrada. Já outros não interessa, eles têm a vida própria deles e vindo a verdade que for, eles vão se negar, porque não querem abandonar determinadas crenças, determinadas formas de viver. Não querem. Não querem. Então eles obstinadamente vão recusar a verdade, vão pedir mais sinais, vão protelar, vão enrolar, vão dar justificativas, desculpas, etc. Nos mostre mais sinais. Mais sinais? Queridos, Deus conhece o coração de todo ser humano. Ninguém vai poder chegar diante dele e dizer, Deus, você não fez o suficiente, você não me mostrou o suficiente. Não. Ele se revela, ele vai dar demonstrações, de uma forma ou de outra, a todos. Vai dar oportunidade a todos. Que a gente aproveite cada oportunidade, não para achar algo, não, é para se dobrar essa realidade, de que nossa vida aqui tem que ser pautada pelo amor, pela paz, pelo serviço, pela compreensão, pelo perdão, etc. Porque quem vive isso está no caminho certo. Então, queridos, reconheça a verdade, não fique pedindo que Deus se mostre. Não, Ele se mostra a você sempre que for necessário. E já se mostrou inúmeras vezes. Agora, siga o que Ele vem te ensinando. Na vida, no ensino das Escrituras e em tudo. Meus amados, que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.